Bom dia, somos as alunas Daliane Marques e Mônica Nonato e agora vamos fazer a apresentação de Física 2 com os temas pressão dos fluidos, lei de Stephen, os medidores de pressão, o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes. Sobre a pressão dos fluidos, na engenharia florestal ela pode se referir a diferentes aspectos, como a pressão da água nos rios e córregos, a pressão atmosférica e até mesmo a pressão de gases em ecossistemas florestais. Como exemplos, podemos citar a hidrologia florestal, que a pressão dos fluidos vai ser relevante ao estudar o fluxo dessas águas nos ecossistemas, incluindo como a água flui através do solo, lençóis freáticos, rios e córregos. Compreender as variações de pressão dos fluidos nesse sistema ajuda a analisar a hidrologia, planejar o manejo sustentável dos recursos hídricos e avaliar o impacto das atividades florestais na qualidade e também na quantidade de água. E também na mecânica dos fluidos, que vai ser importante para entender a dinâmica de líquidos e gases em sistemas florestais. Por exemplo, ao planejar e dimensionar sistemas de irrigação em áreas florestais, é necessário considerar a pressão que a água deve ter para distribuir uniformemente pelos canais ou as pessoas. Como ali na imagem, esses sistemas de irrigação, conforme a pressão, ele pode ir mais longe ou menos longe, dependendo da pressão que for aplicada. Agora, sobre os medidores de pressão monômetros e absoluta. Na engenharia florestal, os medidores de pressão monômetros e absoluta são utilizados em diversas aplicações relacionadas ao monitoramento e controle de processo. As medições e controle de pressão é variável de processo, mais usada na indústria de controle de processo nos quais mais diversos segmentos. Além disso, através da pressão é facilmente possível inferir uma série de outras variáveis de processos tais como nível, volume e vazão. Um exemplo de aplicação dessa medição da pressão através dos medidores é o processo de medição de pressão em sistemas de irrigação, no qual eles são amplamente utilizados para fornecer água às plantas, às árvores, às mudas, e eles são usados para monitorar a pressão de água nesse sistema de irrigação e garantir que a quantidade de água esteja sendo fornecida conforme a necessidade da planta. Essa distribuição ela é realizada conforme o nível de água, de forma uniforme. E do lado direito tem um medidor de pressão. Um exemplo desses medidores é utilizado na medição de pressão do ar em sistema de secagem da madeira, que é utilizado no processamento de produtos florestais, como na secagem de madeira. E ele é importante para monitorar a pressão do ar nesse sistema de secagem, a fim de garantir um funcionamento adequado do equipamento, bem como a secagem adequada. Na imagem à esquerda tem o equipamento, onde é medido a pressão interna do sistema de secagem. E do lado direito é a madeira no processo de secagem. Outro exemplo é o monitoramento da pressão atmosférica, que a pressão atmosférica é uma medida importante em estudos meteorológicos e climáticos realizados na engenharia florestal. Manômetros barométricos são usados para medir a pressão atmosférica em diferentes locais e momentos, permitindo a análise de padrões climáticos e variações de pressão ao longo do tempo. Na imagem, vemos aqui equipamentos desse monitoramento dessa pressão atmosférica, 2 tipos que podem ser utilizados. A lei de Stephen ela é um conceito fundamental na área de hidrostática e da hidráulica. Embora ela seja amplamente aplicada na engenharia civil e mecânica, o seu uso na engenharia florestal é um pouco limitado. Como exemplo dessa lei, no sistema florestal, são um sistema de distribuição da água para a irrigação, que ao projetar esse sistema,
é importante considerar as diferenças de pressão para garantir que a água flua adequadamente pelos canais, tubulações e equipamentos. Como na imagem, o nível da água, o nível da caixa de água que vai ser distribuído vai ter que estar em uma certa altura e também distribuindo uma certa pressão, assim também como os canos precisam ser reforçados para que essa pressão seja adequada. Outra aplicação possível está relacionada ao estudo de percolação de água no solo em áreas florestais. A compreensão das variações de pressão causadas pela diferença de altura pode ajudar a prever o movimento da água subterrânea e seu impacto nos ecossistemas florestais. Como nas imagens, caso a área seja um pouco elevada na altura, se não tiver essa vegetação para cobrir, a água pode vir e se o solo for mais poroso, a água vem e adentra, no subterrâneo. Mas caso esse solo seja muito compactado, a água vai passar reto, acontecendo a lixiviação, caso não haja a vegetação, e levar tudo embora, podendo causar riscos de deslizamento, e prejudicando o ecossistema e moradores, caso haja algum nesse local. Princípio de Pascal. O princípio de Pascal na engenharia florestal não é tão aplicado como em outras áreas da engenharia, mas pode ser relevante em certos contextos. O princípio de Pascal afirma que a pressão exercida em fluido confinado se transmite igualmente e integralmente e igualmente em todas as direções. Ele pode ser aplicado em situações envolvendo sistemas hidráulicos, como, por exemplo, em equipamentos de colheita florestal que utilizam os cilindros hidráulicos para movimentar os braços e lâminas. O princípio de Pascal é fundamental nesses sistemas para garantir o funcionamento correto das máquinas, pois a pressão aplicada em um ponto do sistema é transmitida igualmente para todos os outros pontos. Na figura à direita é o cilindro que sustenta a garra desse trator que a gente vê na imagem à esquerda. O princípio de Arquimedes. Ele é um conceito fundamental na física e pode ser aplicado em várias áreas, incluindo na engenharia florestal. Esse princípio ele afirma que um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido experimenta uma força de empuxo igual ao peso do fluido deslocado. Como, por exemplo, podemos citar o estudo de comportamento de plantas aquáticas, que no projeto e dimensionamento que também Puta merda, cara. O princípio de Arquimedes é um conceito fundamental da física e pode ser aplicado em várias áreas, incluindo a engenharia florestal. Esse princípio afirma que um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido experimenta uma força de empuxo igual ao peso do fluido deslocado. Como, por exemplo, podemos citar o estudo de comportamento de plantas aquáticas, que pode ser que nos ecossistemas aquáticos, que a flutuabilidade e a estabilidade das plantas na água elas são influenciadas pelo empuxo gerado sobre elas, o que pode ser considerado na análise e manejo dos sistemas florestais em ambientes úmidos ou alagados. Como nas imagens, essas plantas vão sofrer empuxo, e caso seja colocado algum objeto ou uma pressão sobre elas, elas vão afundar, porque a força vai ser maior do que a delas, do que o empuxo delas. Na matéria de propriedades físicas e mecânicas da madeira, utilizamos o princípio de Arquimedes para calcular o volume, a massa de amostras de madeiras. A gente põe uma amostra dentro do líquido, que no caso é a água, na balança, e aí pesamos ela e diminuímos pelo valor inicial só com a água na balança, sem a madeira, e esse dá o resultado da massa e volume da amostra. Então, essa foi alguma das aplicações que encontramos referente às aplicações desse conteúdo relacionado ao curso de Engenharia Florestal.